A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Manuel, mais uma vez aqui com vocês no canal Interview Transformativo. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui, vocês já estão vendo aqui do meu lado, o pastor Ivaldo, um grande amigo nosso do ministério. A gente já serviu a Deus junto na mesma igreja, e hoje ele cedeu um tempo aí para estar aqui batendo um papo com nós. Como é que está, meu amigo, pastor Ivaldo? Meu grande amigo, Diácono Romanel, uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, participando deste momento também singular, onde teremos a oportunidade de tratarmos assuntos relacionados às coisas de Deus, à obra de Deus. Uma alegria e me sinto privilegiado em aceitar o seu convite e participar deste momento especial em que você proporciona a as pessoas que lhe acompanham pelo seu canal. Amém, obrigado. Uma honra para nós poder conversar com o senhor aqui. Quero, antes de nós continuar aqui, quero pedir para a galera aí que está assistindo, compartilhar, deixar o teu like aí, divulgar, se inscrever no nosso canal, principalmente se inscrever, né? Você que quer saber, conhecer um pouco mais do ministério, da vida de um pastor, da vida de um cantor, ministro de louvor, saber os caminhos ali para você fazer, né? Certo, seguir certo no ministério aí, se inscreve aí que vai ter conteúdos aí muito show de bola para você aprender e ter um norte, né, uma direção aí para a tua vida aí. Deus abençoe a todos e vamos ao nosso bate-papo então. Pastor, a gente segue sempre aqui um padrão, né? Eu estou seguindo um padrão aqui com todos os convidados, porque tenho falado sempre isso aqui, se tornou repetido isso aqui, e eu acho de extrema importância a gente falar sobre isso daqui. Sempre as pessoas, quando elas enxergam um pastor pregando, um cantor louvando, um congresso, seja na igreja, e eles são acostumados a ver sempre aquele melhor momento do pastor, né, ou do cantor, né? Mas eles não sabem lá no começo, no início de tudo, como é que foi a história, como é que foi a trajetória para você chegar onde você chegou, né? Então a gente sempre tem feito para começar sempre os bate-papos essa pergunta, né? De como que se iniciou o ministério, como que se iniciou a sua chamada para o ministério, né? Como que Deus te chamou para esse ministério de pastoreio, né? De pastor. Pode compartilhar com a gente? Então, todo obreiro, toda pessoa chamada, ela tem um histórico, né? Teve um início. E o meu início, ele foi ainda quando eu era muito criança. Eu sou muito grato ao meu pai, apesar de que nós convivemos muito pouco. O Senhor o chamou, eu tinha apenas 5 anos, 1985. Mas eu me lembro muita coisa dos meus 4 anos. E nessa idade eu lembro dos nossos cultos domésticos, coisa que hoje quase já não se faz, né? Isso era muito forte na Assembleia de Deus anteriormente. As famílias tinham esse costume, esse padrão de a família levantava pela manhã e se reunia em volta da mesa e ali cantava hinos da harpa, lia aquele texto da leitura diária da lição da escola bíblica dominical. O pai ou a mãe fazia o comentário daquele texto e já aproveitava também para trazer o assunto da lição, o textual e a verdade prática para todos nós, ao ponto que quando chegava no domingo, todos nós já sabíamos o assunto da lição, o textual e a verdade prática da lição de forma memorizada. E foi justamente aí que eu digo que iniciou o meu ministério, o processo de preparação para uma chamada pastoral. Pois eu compreendo que Deus ele me chamou desde o ventre. Eu nasci, assim como todos os demais chamados, com esse propósito de cumprir o propósito de Deus,
ser um pastor. Eu tenho inteira convicção da minha chamada, só que eu entendo também, e pela Bíblia, ela nos deixa isso de forma muito clara, que não é importante apenas ter a chamada, mas passar por um preparo. E o meu preparo, ele iniciou por aí, porque sempre após esses cultos domésticos, nós nos reuníamos entre irmãos, e eu lembro que na minha casa tinha 2 pisos, era de madeira, e nós fazíamos na escada o púlpito. E o meu pai, ele já colocava em mim o terno dele, e ele dizia assim: você vai ser o pastor hoje, você vai dirigir o culto, ou você vai trazer a palavra. Os meus irmãos se sentavam ali, também tinham as suas oportunidades, um cantava o hino da harpa, outro cantava o hino avulso, outro trazia uma palavra, e assim nós íamos brincando, fazendo aquelas brincadeiras saudáveis de um culto. E isso se tornou muito forte em mim. E depois que o meu pai foi para a glória, isso se tornou muito forte, uma pulsão ardente dentro do meu coração de poder seguir o modelo dele. Ao ponto de que, nesse processo de falta de pai, eu sofri um processo de adultização, porque eu queria estar perto das pessoas de mais idade, perto dos irmãos do ministério. Eu lembro-me que lá no Pará, eu sou do Pará, estou aqui em Joinville há 4 anos, um pastor por nome Orivaldo Moraes Ribeiro, ele já via isso em mim. E eu tinha 12 anos, e ele dizia assim: Orivaldo, você vai ser o nosso diácono mirim. E eu ia para a porta, eu ia recepcionar as pessoas, eu auxiliava ele no culto, os irmãos do ministério. E assim foi se desenvolvendo todo esse sentimento, todo esse desejo de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Meu pai era diácono, não era pastor. Eu não tenho parentes de primeiro grau, pastor. Então eu pensava até nisso. Não vou dizer que eu não pensava, mas eu achava assim muito improvável por esses caminhos, né, de alguém me indicar, alguém me apontar, um parente. Como eu não tinha, então era algo que eu dependia de Deus. E Deus, ele nos acha aonde nós estivermos. Achou Davi lá no campo, achou Amós colhendo sicômoros. Ele acha a pessoa que ele chama e prepara em qualquer lugar, não importa onde ele esteja, onde ele for, onde ele estiver, Deus vai achá-lo e colocar. Agora, no momento certo, no lugar onde ele deseja que ele esteja. Então, o meu ministério, a minha chamada e o meu preparo, ele iniciou ainda aí, eu ainda muito criança. No ano de 2011, pastor Samuel Pereira dos Santos, hoje de saudosa memória, eu me emociono quando eu falo nele, que é um grande homem de Deus. Foi um grande pastor, um homem simples, mas cheio de Deus. Conselheiro. E Deus o usou para me adotar, para me instruir, para ser o meu seminário vivo.
ao ponto de que um dia ele foi me levar para trabalhar numa congregação e ele disse: se não aprendeu, não aprende mais. Porque ele ensinava isso. Eu ficava muito tempo com ele no gabinete, eu era seu secretário adjunto, e ele tinha prazer de me ensinar. Ele me levava para estar em cerimônia fúnebre, eu aprender como fazer uma cerimônia fúnebre, qual o texto, quais os hinos da harpa cantar, qual a palavra dar naquele momento. Levava para quando ele ia fazer casamentos, para eu saber como é que se faz um casamento, qual texto bíblico, como falar, como aconselhar, como dar um sermão para aquele momento. Então foi um mestre, um pai, um mestre, um grande pastor. Tenho muita saudade dele e me inspiro muito nele também. Em 2011, ele não era assim de criar muita expectativa quando ele ia apresentar alguém. Ele ia treinando, ele ia trabalhando até que no dia certo ele mandava fazer aquilo que ele achava que deveria ser feito. Ele disse: bom, organize os teus documentos que eu vou te levar para a convenção. A COMIE-ADEPA, que é a Convenção do Estado do Pará, a primeira convenção ainda fundada por Narvilho. E em 2011 eu fui separado a evangelista convencional e Deus me deu a graça de não ficar todo aquele processo, né, de 4 anos, como já é de praxe nas nossas convenções. Ainda em 2013 eu fui ordenado a pastor. E estou aí, pela graça de Deus, trabalhando. É algo que eu amo fazer. Não é fácil, mas também não é difícil. Eu falo isso sempre aos irmãos e os aspirantes, sério. É algo que é sofredor, que nos adoece, de fato. Mas o fato de você saber que você está trabalhando para Deus, que foi Deus que te chamou, isso acaba sendo prazeroso. Quanto pior, melhor. Quanto mais sofrimento, mais prazeroso fica. Quanto mais exige-se uma renúncia, mais prazeroso fica. É assim que eu me sinto. Saí do meu estado há 4 anos atrás, estou aqui trabalhando com o pastor Sérgio, no seu ministério. Feliz por conhecer amigos que são pastores, que estão imbuídos no ministério, como você também, um grande amigo, e fazendo a obra do Senhor nosso Deus até o dia que Ele quiser. Quando Ele não quiser mais, a gente vai estar com Ele, né? Amém, é verdade. E o pastor está... quanto tempo que o senhor exerce o ministério já? Fez as contas? Não, eu estou com 11 anos, né? 11 anos. 11, 10, 12 anos, né? 12 anos já exercendo. 13 anos exercendo o ministério de pastor mesmo, né? Sim. Porque de pastor, né? O evangelista, ele já é, na verdade, um pastor, né? O evangelista convencional. Depois desse processo, ele já só é ordenado, mas o evangelista ele já pode estar exercendo essa postura, né? Essa função pastoral, dependendo da necessidade, né? Legal. Pastor, nós vamos avançando aqui. No início da caminhada, né? Vamos partir desse começo que virou a chave ali do ministério pastoral do senhor, né? Para nós ter um objetivo aqui nisso que eu vou perguntar aqui. Qual que foi a maior dificuldade, assim, que o pastor encontrou nesse início, né? Nesse começo ali, quando Deus te chama, Ele te vocaciona, sim, né? Ele vocaciona certinho, mas sempre tem no começo ali algumas dificuldades, né? Alguns empecilhos, né? Que a pessoa encontra, né? Nessa caminhada aí no ministério. Sim.
A maior dificuldade que eu encontrei no desenvolvimento do meu ministério, e até hoje eu encontro, é a própria aceitação de alguns irmãos. Quando você está no nível normal, numa linha reta, eu digo, sem qualquer tipo de função que te dê uma condição de poder liderar, você é olhado de uma forma. A partir do momento que você é separado para exercer uma função onde pessoas precisam estar sob a sua liderança, e aquelas pessoas, elas cresceram com você, elas se desenvolveram junto com você, elas vão te dar uma condição de ainda te aceitar naquela nova posição agora que você está, ou iniciou no exercício para qual foi chamado. Então, o que eu observo até hoje é justamente esse processo, que eu vejo também como natural. Isso não é apenas para um pastor, mas qualquer tipo de liderança passa por isso. É um processo de aceitação. Você é o auxiliar, você vai a diácono, você vai passar por um processo de aceitação da igreja, as pessoas que estão ao teu redor. E às vezes, nesse processo, acaba sendo um pouco dolorido pelo que você ouve, pelo que as pessoas, como as pessoas te olham, te observam, os comentários que fazem. Enfim, é mais uma questão emocional mesmo, que eu penso que seja ainda muito mais dolorido do que algo que seria físico. As demais coisas eu vejo como situações bem tranquilas. Uhum. E isso que o pastor falou agora, da aceitação, né? Que nem que nem o senhor falou, é uma coisa natural, mas ela é uma coisa importante, né, também, porque tem muitas pessoas na igreja que vai trocar de pastor, né? Eles, por ouvir aquilo que os outros falam, eles já falam assim, né? Ah, porque esse é um homem de Deus, mas sem conhecer. Então tem aquele processo que ele vai conviver com a pessoa para saber se realmente condiz com o que está sendo falado, né? Então esse processo de aceitação seria o testemunho, né, dela, né, para ela mostrar para aqueles que estão, no caso, o pastor quando chega numa congregação nova, né, assumir a igreja, ele vai ter que passar nesse processo, nesse período de aceitação, né? Ou seja, através do testemunho dele, ele vai convencer as pessoas daquilo que ele é realmente. Por isso que quando ao chegar numa igreja, é bom que o dirigente, o pastor, enfim, ele se preocupe em conhecer as pessoas e se permitir ser conhecido antes de fazer qualquer tipo de mudança. O pastor ou o dirigente que chega numa igreja, não é bom ele chegar e já ir fazendo mudanças, tirando para cá e colocando para ali, a não ser que seja algo necessário ou que não tenha alguém para assumir aquela função. E aí, dependendo ali das informações que for tendo e analisando a pessoa indicada, aí ele já começa a fazer. Mas o primeiro ano de uma pessoa numa igreja, num ministério, seria mais para observação. Observar e ser observado a fim de que as coisas elas, se encaixem perfeitamente. E aqueles que... Porque, assim, nós, de certa forma, nós já trazemos conosco um certo preconceito, né? E, às vezes, até um certo sentimento xenofóbico. Ah, veio de onde? Né? Qual a origem dele? Veio de um lugar menos desenvolvido? Então, passa-se por tudo isso. Um pré-julgamento, né? Por quê? Ser humano. E como ser humano, ainda crentes, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma natureza má dentro de nós, que nos faz agir de uma forma
que eu poderia dizer reprovável, porque não era para ser assim, mas acaba sendo, mas também acaba sendo importante para o amadurecimento. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus, independente da forma como você vê aquela problemática, aquela falta de aceitação, aquela pessoa que não te aceita, você vai se autotrabalhando e procurando meios para que você, pelo seu testemunho, você possa falar àquela pessoa que não é bem o que ela pensa, o que ela imagina. E isso como acontece? Às vezes a gente ouve pessoas que depois que se cria um certo vínculo, uma certa amizade, as pessoas chegam, pastor, eu achava isso, achava aquilo e tal de você. Às vezes, pelo fato de eu ser um pouco, às vezes, mais sério, né, com essa fisionomia um pouco mais séria, as pessoas acham que eu sou aquele pastor sisudo, aquele pastor carrancudo. Não. Eu sou um pastor amoroso, eu amo as pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas. Nós já convivemos, você já conviveu comigo um pouco na liderança, e você sabe que eu gosto de estar no meio das pessoas. Agora, Verdade. Eu não deixo de fazer aquele papel pastoral, né? E o sinônimo de pastor também é ser um pai. E o verdadeiro pai não é só aquele que libera tudo, né? Que passa a mão por cima de tudo, né? É aquele que também corrige, principalmente. Esse é o dever do pai. E, às vezes, tem que realmente fechar um pouco mais o rosto, rir menos, né? E ser firme no posicionamento, visando o crescimento, o melhoramento daquela pessoa. Mas isso aí faz parte e como eu disse, dependendo da forma como você olha todas essas questões, e vai fazendo a coisa certa, se baseando, logicamente, no testemunho do próprio Jesus Cristo, isso vai te melhorando, você vai amadurecendo cada vez mais, tendo experiências para um melhor desenvolvimento no ministério e na obra de Deus. Legal. Pastor, quando esse processo, né, de aceitação ele passa, a gente vê que a igreja, né, os irmãos, as ovelhas, né, vamos falar assim, elas se aproximam muito do pastor. Né? Esse processo de aceitação passou, elas aceitam agora e elas vão começar a se relacionar, né? Eu vejo numa visão geral, né? Isso aí em todas as denominações, a minha visão geral disso aqui. Eu quero ver qual que é a visão do pastor sobre isso aqui. A gente vê, assim, que muitos pastores, eles não têm, parece que, esse prazer de se aproximar das ovelhas, sabe? E eles acabam, assim, tipo, usando o dom, por exemplo, assim, a igreja precisa de músico, precisa de líderes para jovens, precisa de líderes para adolescentes, diversos departamentos, né, a igreja, né? Ela precisa de vários líderes para liderar departamentos. E aí, principalmente músicos, né? Vamos dizer assim, a banda na igreja é muito importante ter, né, músicos na igreja, a banda na igreja. Aí, por exemplo, assim, existem muitos pastores que eles não têm prazer em se aproximar da ovelha, mas eles usam aquela ovelha por causa do dom, por causa do talento daquela pessoa, né? E esse tempo eu estava conversando com um amigo meu, que ele também é desse mesmo pensamento, ele já viu bastante isso acontecer, né? Que muitas pessoas, elas estão com suas mentes cheias de problemas, principalmente adolescentes e jovens, que eles precisam de um líder, de uma liderança, né, de um pastor mais ser humano, que olhe, né, realmente para a pessoa, sente com aquela pessoa, pergunte para ela se está tudo bem, converse com ela, vê como é que o que está acontecendo, né, se ela precisa de algum conselho. E a gente vê que muitos, eu não estou generalizando, tá? Mas existem muitos, quantia muito grande mesmo, que não se importam mais com esse lado do ser humano, né? Dessa aproximação. Na visão do Senhor, assim, o que falta, né? Para pastores que são vocacionados, que são chamados por Deus, né? Mas falta essa vontade, né? De chegar e conversar com a ovelha, esquecer um pouco essa correria do dia a dia,
né? Porque eu sei que os pastores trabalham muito, muitos trabalham muito mesmo, mas se foi chamado para ser pastor, ele tem que o maior interesse dele tem que ser nas pessoas, né? Qual que é a visão do pastor sobre isso? Deles não querer se aproximar das pessoas. Irmão Manuel, eu penso que todos os pastores deveriam fazer terapia. Todos os pastores precisam fazer terapia. Inclusive, eu tenho um projeto, e eu penso que foi Deus que colocou esse projeto no meu coração. Eu hoje sou estudante de psicologia e pretendo futuramente desenvolver esse trabalho com pastores, com lideranças, fazer esse atendimento, ouvir os pastores, porque eu vejo isso como uma grande necessidade. Se você for fazer uma pesquisa sobre a vida de um pastor, por exemplo, o meu pastor Samuel Pereira dos Santos, que já está com o Senhor, foi um homem que faleceu com seus 77 anos. Diga-se de passagem, uma idade ainda razoável, mas faleceu cheio de problemas emocionais, físicos, hipertenso, aquela coisa toda. Devido que ao acúmulo de problemas, ao acúmulo de pressões emocionais, porque ele ouve todo mundo, mas nem sempre ele tem alguém para lhe ouvir, alguém com seus ouvidos capaz de lhe entender. Dificilmente alguém, assim, falando dentro de um contexto natural, tem capacidade de entender a mente de um pastor. Dificilmente. Por quê? Porque às vezes uma pessoa natural, quando eu falo natural, eu digo membro que não tem essa função de liderança, ele acaba vendo muitas possibilidades pelo lado. E o pastor olha e não é por esse lado. É por outro lado. E ele deve seguir o pastor. Por quê? Porque Deus dá a direção para o pastor. Ele não dá para a ovelha, ele dá para o pastor. Porque quando Deus vem cobrar, ele não vem cobrar da ovelha, ele vem cobrar do pastor. As cartas estão lá, do Apocalipse, ao anjo da igreja, né, que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem era o anjo? Era o pastor, a liderança. E nesse processo, muitas vezes, de não ser ouvido, não ter ninguém para lhe ouvir, e ele se desabastecer de todos esses problemas, esses conflitos, uma coisa importante, inclusive eu penso que terá pastor que estará nos assistindo aqui, pastor é ser humano. Às vezes nós queremos achar que nós somos super-heróis. Uhum. Mas nós somos seres humanos. Nós adoecemos. Nós choramos. Agora há pouco eu estava chorando. A gente ri, a gente se alegra. É um ser humano. Nós temos uma chamada. Chamados por Deus para o desenvolvimento de um ministério, a obra de Deus. E Deus cuida de nós. Isso é uma verdade. Deus cuida. Mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Então, nesse processo de muita informação, de muitos problemas, vem o cansaço emocional, vem o desgaste emocional e às vezes físico também. E aí o pastor ele vai desacelerando. E às vezes nessa desaceleração acaba acontecendo o que você frisou. A falta de importância, aquilo que é importante, que são as pessoas. Deus ele não está interessado no que as pessoas fazem. Deus está interessado nas pessoas, como elas são. E é isso, é essa mesma visão que o pastor tem que ter. Deus tem que o pastor ele tem que dar importância à pessoa da forma como ela é. Se ela tem os problemas dela, quem não tem?
fica a critério do pastor orar, pedir sabedoria e procurar conduzir aquela pessoa, não desvalorizando, não fazendo com que aquela pessoa se sinta desvalorizada, independente do que ela esteja fazendo ou do que ela é. Todas as pessoas são úteis na casa de Deus. E o pastor, ele foi chamado justamente para abraçar, para juntar esse rebanho e para estar no meio desse rebanho. A ovelha, ela precisa desejar estar aonde o pastor está. E conta-se até que quando a ovelha está muito assim, querendo ficar dispersa, lá em Israel, e agora falando de forma literal, o pastor acabava por pegar aquela ovelha, quebrava as pernas dela, e depois ia tratar daquela ovelha, ia colocar no colo, ia levar ela para se alimentar, lá no pasto, levava essa ovelha para tomar água, depois vinha, passava o azeite, colocava a atadura, carregava novamente essa ovelha. Quando aquela ovelha ficava sarada, aquela ovelha já não queria mais sair de perto do pastor, queria estar ali perto sempre do seu pastor. Então, as pessoas, elas precisam serem cuidadas, mas o pastor também precisa se cuidar para poder também cuidar bem das pessoas. E, infelizmente, hoje não são poucos os pastores que vivem esse desgaste emocional, com essa falta já de motivação. Ouve-se muito a frase: a igreja tem os seus problemas, a igreja não ama pastor, a igreja... Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para cuidar, independente se vão fazer com a gente o que fizeram com Jesus. Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel e fez um grande trabalho. Curou, aconselhou, exortou e até chegou a morrer por elas por amor. Mas quem provocou a morte foi justamente as suas ovelhas, Então, são situações do ministério que o pastor ele precisa estar muito bem amadurecido espiritualmente pela palavra de Deus para o exercício da sua função. Vendo o pastor falar, sobre isso daí, como muitos veem o pastor como um super-herói, que não precisa ser aconselhado, que não precisa... eu vejo assim que todo pastor ele tem que estar muito convicto, daquilo que Deus chamou ele para fazer, porque ele estando convicto de que realmente foi Deus que chamou ele precisa ter um preparo, ele precisa ter uma mentalidade equilibrada também, porque muitos não querem receber esse tratamento, na minha visão, pastor, de sentar para ouvir, de sentar para ser aconselhado por alguém mais experiente que ele, porque o que é o ápice, do ministério? É chegar a ser pastor, Vamos dizer assim, que sobe ali os degraus, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e chega a ser pastor. E para muitos, chegou a ser pastor, então quer dizer que agora não precisa de mais ninguém, Agora é comigo o negócio, agora quem manda aqui sou eu, Então, a gente vê realmente que muitos precisam dessa terapia que o senhor falou, sentar, ouvir alguém que entende, de problemas relacionados a sua pessoa, a sua personalidade. No caso, procurar um psicólogo mesmo que entende dessa área. E eu fico feliz pelo pastor, pelo senhor aqui agora, falando, do senhor, se preocupar com esse lado do pastoreio, desses homens de Deus, que também, como o senhor mesmo disse aqui, são pessoas também, que precisam ser tratadas também, Então, acho muito legal. Pastor, nós vamos mudar um pouquinho. O pastor quer comentar mais alguma coisinha sobre isso? Eu penso que dentro desse processo, às vezes, também a igreja ela precisa ser flexível, porque como também o pastor ele é um ser humano, a igreja também ela precisa exercitar essa flexibilidade para com ele, não exigir demasiadamente,
infelizmente, é essa visão que se tem há muitos anos, né? Olha-se para o pastor, e não somente para ele, como para a sua família, como vendo seres perfeitos, né? Se o filho do pastor chuta uma bola ali, olha, o filho do pastor está chutando a bola, né? Aquela coisa toda. Mas é uma visão que se criou, que se estabeleceu lá no início, né? Dessa santificação por esses meios, né? De um puritanismo por esses meios. Quando que a igreja também, ela, lógico, ela precisa ver o seu pastor um homem sério, um homem maduro, um homem idôneo, um homem sábio, que saiba aconselhar, que saiba exortar, né, que saiba disciplinar e entender que ele também é um ser humano, que ele também pode errar, ele pode falhar, que é um ser humano, né? E dentro desse processo também o próprio pastor ele precisa reconhecer isso, que quando ele falhar, ele ser um exemplo de pedir perdão, de se reconciliar. Isso é fato. Eu penso que as grandes lições são aquelas que são ministradas de forma prática, né? De forma é, 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 prática, digamos assim. Legal. Muito bacana a colocação do senhor aí. Pastor, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta aqui, duas perguntas aqui para o pastor, sobre a vida de ser um pastor. Olha só, devido a todos esses problemas, né, a gente sempre fala que pastor, ele, além de pastor, né, ele muitas das vezes ele é psicólogo, ele é pai, ele é amigo, e o que mais? Ele é irmão, ele é... Meu, é um monte de atributos. Hã? É juiz, é de advogado, É juiz, é um multifuncional. monte, é multifuncional, né? Então, olha só a quantidade de problemas que muitas das vezes ele absorve, né? Eu quero fazer duas perguntinhas aqui para descontrair um pouco. Eu quero ver a opinião do senhor aqui. O pastor, ele morre mais cedo com esses problemas ou ele perde o cabelo mais cedo? Eu não entendi, está falhando um pouquinho aqui. Diante de todos esses problemas que o pastor absorve, né? Muita coisa, né? Ele absorve, né? Então, diante de tudo isso que ele absorve, da quantidade de problemas, duas perguntinhas para o pastor aqui. O pastor, ele morre mais cedo ou ele perde o cabelo mais cedo? Na verdade, o crente ele só morre no tempo que Deus quer que ele morra, né? Isso independente se for pastor ou não. Eu lembro que uma vez um certo irmão, ele, muito alegre, né, abriu uma funerária para ele na cidade e ele foi com o pastor para o pastor anunciar na igreja, né? Que agora estava abrindo uma funerária e que os irmãos começassem, né, a procurá-lo quando precisasse. E o pastor, de bom grado, anunciou na igreja, mas disse para ele, olha, se você for depender da morte de crente, eu não sei se você vai ter muito sucesso, porque o crente só morre na hora certa. Só É morre verdade. quando Deus quer, né? Então, de certa forma, dependendo da forma como o pastor lida com toda essa problemática, ele pode antecipar, sim. Eu diria que sim. Por quê? Porque você precisa ter cuidado com o teu corpo e com a tua mente. Isso aí é atribuição nossa. Para isso está aí a ciência, né? Está aí as especialidades, né? Está aí o médico das pessoas com problemas no coração, está aí o psicólogo, está aí o psiquiatra, enfim, então aí os clínicos, né, que trabalham para o melhoramento da saúde física e emocional do ser humano. Então, o pastor, ele não pode achar que ele é um imbatível para as situações da vida. Não, nós continuamos aqui nessa esfera, né, natural, humana, física, e logicamente que nós estamos sujeitos também às intempéries, aos desgastes que essa condição proporciona a todos os seres físicos. Então, se ele não se cuidar, de fato, ele pode
tanto morrer cedo, como também ele pode até ter problemas emocionais, né, transtornos. É um ser humano. Mas aí você pergunta. Então, o ser humano ele é constituído e quem primeiro é responsável pela constituição desse ser humano é a família. É o primeiro meio aonde esse ser humano ele vai começar a imprimir informações para o desenvolvimento do seu caráter. Depois passa para uma segunda fase, que é a adolescência, e o jovem, a terceira fase. Então vejamos bem que o jovem já é uma terceira fase da vida. E a pergunta é: como foi a base dessa criança? Como foi a base desse jovem quando era criança? Como a família trabalhou ele? Levou na escola dominical, ia com ele nos cultos de ensinamento, lia a Bíblia com essa criança, cantava hinos com essa criança, desenvolvia um devocional com essa criança? Se não fez nada disso, desenvolveu-se um ser humano com conhecimentos esfarcelados, com pontos a serem preenchidos por essa parte tão importante que é a questão da formação cristã. Aí, como alguns autores dizem da pedagogia, é melhor trabalhar uma criança do que ter que mudar um adulto. Por isso que a gente vê tantos jovens hoje com essa má formação cristã, porque não foram trabalhados desde criança. Eu me refiro àqueles que nasceram no Evangelho e aqueles que foram aceitando a Jesus depois não deixam também de sofrer a mesma premissa, porque são novos convertidos, são crianças em Cristo. E elas precisariam ter também uma boa base de conhecimento para que isso se estruturasse dentro delas um prazer, uma convicção, de fato, de servir a Deus. Tendo isso, logicamente, que vai desenvolver uma vida cristã com mais seriedade, de mais comprometimento. Né? Então, são um dos problemas que precisam ser analisados. Inclusive, eu sempre venho trazendo isso nas nossas falas, na Escola Bíblica Dominical, sobre a formação das nossas crianças. Porque muito se fala, né, da salinha, da EBF. O que está se fazendo nesses momentos? Está só se brincando por brincar, porque dentro de uma visão pedagógica, a brincadeira ela pode se tornar também um meio de aprendizagem. Quem está na frente de uma classe de criança precisa ter essa visão de que, logicamente, a criança precisa brincar. Mas por que ela está brincando? Por que eu vou levar essa brincadeira para ela? Né? Por que eu vou contar essa história para ela? Por que eu vou estar levando um cartaz para ela? O que isso vai trazer para complementar aquele conteúdo que eu estou levando naquela manhã, ou naquela noite, ou no discipulado infantil? Então, quem trabalha a criança está trabalhando uma vida. Quem trabalha uma criança está trabalhando uma vida. É por isso que nós precisaríamos nos voltar mais para a salvação de crianças. Trabalhar mais ainda a formação cristã de crianças. Porque se nós tivermos crianças bem alicerçadas com a palavra de Deus, nós teremos um adolescente, um jovem e um adulto formado dentro dessa perspectiva cristã. E aí, por não trabalharmos na forma correta como deveria ser trabalhado, inclusive a Bíblia diz, em Provérbios 22:6, embasa muito bem isso que eu estou dizendo: ensina o menino no caminho que deve andar, né? Para que quando ficar velho, não venha se desviar do Senhor, não venha se desviar dos ensinamentos.
né? E Paulo, aconselhando a Timóteo, diz, olha, lembra dos ensinamentos, olha como você foi formado. Então, Timóteo trazia à memória todos os ensinamentos ali, passado pela Eunice, passado pela Lloyd, né, que foram instrutoras dele ali de uma vida cristã. Então, infelizmente, hoje nós estamos diante de uma geração, né, que infelizmente olha mais a questão superficial do Evangelho, que são os movimentos, que são os lazeres, do que propriamente um testemunho cristão de verdade. Aquilo que Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso aí fala de um caráter ilibado, isso fala de um posicionamento sério de uma vida cristã, capaz de promover as pessoas que estão nos olhando a oportunidade de verem Cristo na nossa vida, que de fato nós somos cristãos, como eram os irmãos lá na Antioquia. Eles iam passando nas ruas, mesmo perseguidos, debaixo de perseguição de Roma, mas eram apelidados de cristãos justamente por esse comportamento, por esse posicionamento de vida diferenciado. E a minha palavra final sobre essa sua pergunta, os nossos jovens precisam serem mais ensinados. E o Salmo 119, versículo de número 9, diz, como purificará o jovem o seu caminho? Como ele vai fazer esse tratamento na sua vida, né, no seu caráter, no seu comportamento, na maneira de ser, de ver, de tratar, pela palavra de Deus. Não existe outro método, não existe outro medicamento, né, capaz de dar essa possibilidade de o jovem ser melhor a cada dia. E fica aqui, então, o conselho para os pais, né? Querem que seus filhos se tornem jovens maduros, pessoas boas, né? Eduquem os seus filhos com a palavra de Deus, né? Ensinem a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, né? Com seus filhos, incentive eles a ir para a igreja, mas vai junto com eles também para a igreja, né? Não só mande teu filho lá, porque você também precisa da palavra de Deus. E sendo aprendido, sendo ensinados pela palavra de Deus, ambos crescem juntos, na graça e no conhecimento, né? Eu vinha, inclusive, só não cortando você, eu vinha outro dia pensando sobre essa questão da evangelização. O tempo vai passando e os métodos, eles precisam ir mudando também. Nós já tivemos tempos onde as cruzadas, elas eram fundamentais. O evangelismo que alcançava milhares de pessoas. Hoje já praticamente já não é nos possibilitado essa condição. São muitos regramentos, não, são muitas permissões que nós precisamos ir buscar para a gente fazer um evento como esse. Né? Hoje eu vejo que um grande campo aberto que nos possibilitaria de crescermos muito nessa questão do amadurecimento cristão, da impressão do evangelho nas pessoas, seria na escola. Os pastores, acho que eles precisam motivar os seus jovens a se tornarem professores, a serem pedagogos, e ir para a sala de aula, ir para a educação infantil, que é a educação básica, ir para o fundamental menor, ir para o fundamental maior, ir para o ensino médio, porque os nossos filhos, eles vão estar sujeitos às teorias, às ideologias. Isso não vai deixar de existir. Mas, uma vez que todo esse conteúdo ele seja aplicado, porque o professor cristão ele vai ter que aplicar, mas ele vai aplicar com uma outra voz, com outro tom, trazendo para aquela sua classe um outro sentido, não tanto, como é que eu poderia dizer, forte, né? Forte, como um professor que não tem a Deus, um professor que não teme a Deus, um professor que não tem uma base cristã. Então, eu penso que hoje as salas de aula é um grande campo missionário e nós precisaríamos focar também nesse sentido da formação de pessoas para estar colocando dentro do ensino secular. Aí, ó, tem muitas pessoas aí que estão indecisas na sua profissão, né? Então, uma excelente área aí é a pedagogia. A Thalita está lá, firme e forte ensinando as
as crianças lá. Se Deus quiser, ela vai se formar e aí Deus vai planejando todas as coisas. Pastor, estamos caminhando já para a reta final aí do nosso bate-papo. Uma das perguntas mais importantes, né, que a gente sempre faz aqui também, a gente faz planos, sonhos, arquiteta projetos, uma um monte de coisas, né, que a gente cria expectativa e faz e corre atrás e sua a camisa, e muitos conseguem, né, chegar onde querem, mas a gente sabe que tudo está nas mãos de Deus, né, e com tudo isso que a gente quer, almeja chegar, todo conhecimento que a gente adquire, a gente precisa deixar algum legado, né, porque antes, quando Deus nos chamar, se Deus nos chamar antes, né, de outras pessoas, a gente precisa deixar um legado para aqueles que seguem, no caso, o ministério do Senhor, né, que se inspiram no Senhor, que tem o Senhor como uma referência, né, de liderança, de pastor. Então, eu queria perguntar para o pastor, né, qual que é o legado que o pastor quer deixar para todos aqueles que te seguem, que acompanham teu ministério, principalmente tua família, né, os filhos do Senhor? Eu diria a fidelidade às pessoas e depois a fidelidade a Deus. E você pode perguntar, mas seria ao contrário? Por que não primeiro a Deus e depois às pessoas? Porque nós estamos mais apegados àquilo que nós vemos, àquilo que nós apalpamos, àquilo que nós tocamos. Quando você serve bem aos homens, automaticamente você serve bem a Deus. Tanto que a lei, ela se resume a duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a si mesmo. Então é uma linha vertical e outra horizontal. Você não pode amar a Deus se você não ama as pessoas. Você não pode dizer, eu amo as pessoas e eu não temo a Deus. Não, isso já é uma máxima, né, que ela se entrelaça. Eu diria a fidelidade. Seja fiel às pessoas. Né? E dentro dessa fidelidade, logicamente que você vai demonstrar afeto, você vai demonstrar amor, né? Você vai demonstrar sensibilidade, você vai demonstrar compreensão, você vai se tornar uma pessoa mais compreensiva. A partir do momento que você começa a fazer uma análise sobre isso, você também passa a se amar mais, a se auto-amar, né? A se valorizar mais ainda, porque, na verdade, o outro, ele acaba sendo só um reflexo daquilo que você é. Muda o personagem, mas às vezes as atitudes, o comportamento, as ações, elas acabam sendo parecidas. Então, eu preciso saber disso para que eu possa me tornar cada vez mais flexível. E como nós estamos tratando aqui de questão também ministerial, é bom que a igreja, os nossos jovens, os nossos irmãos e irmãs, os nossos adolescentes, tenham isso em mente com relação também aos seus líderes, aos seus pastores. Foi Deus quem colocou essa pessoa lá para cuidar de você, para te orientar, para zelar pela tua alma, que é assim que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Deus dá pastores a fim de que esses pastores eles possam zelar pela alma das ovelhas. Essa é a função do pastor e ele precisa, em dados momentos, também ser compreendido por essas ovelhas. Então, ame o seu pastor, a fim de que também o seu pastor possa estar lhe amando e seja também flexível quando você errar. Amém. Glória a Deus. A fidelidade é muito importante, né? Na verdade, refletimos o caráter de Cristo, né? Quando a gente deixa fluir uma característica, né? De quem serve a Cristo, né? Se reflete essas qualidades, né? Humildade, fidelidade, infinitas características aí que a gente reflete quando segue a Cristo. Na verdade, é um sinal de quem realmente serve a Jesus, né? Sim. É um sinal. Porque vem dele, né? Pastor, chegamos à nossa reta final, então eu quero deixar aqui uma mensagem
o Senhor, né, vai deixar uma mensagem final livre aqui, uma mensagem livre, aquilo que o Senhor sentiu no coração de falar para todos que vão assistir esse nosso bate-papo aqui. O Senhor está com a palavra nesse momento. Eu quero, de antemão, já agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você, participando desse momento todo especial. Eu sei que você tem bastante seguidores, pessoas que lhe assistem às suas entrevistas, e louvar a Deus pela tua vida e também te parabenizar por essa iniciativa, porque eu penso que essas entrevistas têm ajudado bastante as pessoas que lhe assistem. E eu quero aqui encerrar dizendo a todas as pessoas, a todos os nossos irmãos, amigos, continuemos sendo seres humanos. Seres humanos. E o que nos torna mais seres humanos? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, eu costumo dizer que ele é um programa completo de ressocialização de seres humanos. Ele não ressocializa o teu comportamento externo, mas também ele ressocializa o interior, a alma, o espírito, que vem refletir depois em comportamento. Seja mais ser humano, seja mais humano a cada dia, com você mesmo e com os demais. Um abraço, obrigado, Deus abençoe. Amém. Chegamos aí ao final. Quero já agradecer o Senhor. Muito obrigado, né, por ter cedido esse tempo para nós aí. Para mim, como eu falei no começo, é uma honra ter o Senhor aqui, meu grande amigo, né? Amigo pessoal, nós somos grandes amigos aí, né? E desejar tudo de bom para o Senhor no teu ministério, na tua caminhada, família. Deus abençoe todos os teus filhos, né? E eu sei que Deus tem coisas grandes para o Senhor aí, né? E grandes portas vão se abrir ainda no teu ministério, na tua vida, os teus sonhos, que Deus possa cumprir todos aquilo que está no teu coração. Muito obrigado aí, pastor, meu grande amigo aí, por esse apoio aí ao nosso canal aí. Obrigado a você. E já continue aí com nós aí no nosso canal, deixa o like, divulguem, compartilhe, se inscreve lá, dá essa moral para nós aí, que vai ter mais conteúdos aí, a gente vai estar postando aí, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a todos. Abraço.